Bem-vindos. Vamos dar uma atualizada aí na nossa análise da Cielo. Vamos ver o que aconteceu nessa semana e ver o que a gente pode esperar para as próximas semanas, que pode ser que tenha confirmado aí as nossas últimas análises sobre a Cielo, que a gente já previa a possibilidade alta desse movimento de baixa, embora ele até tenha acontecido um pouquinho antes do que esperado. Aparentemente aí a nossa leitura está se concretizando, beleza? Então vamos começar aqui direto já no semanal. A gente tinha essa região aqui como uma provável distribuição em topo, justamente por causa desse movimento aqui, ó, marcando aqui no semanal, o maior volume de negociação está aqui embaixo, na casa dos 13,20, e a gente teve aqui justamente a formação desse fundo, tá, que foi perdido aqui embaixo, e ele rejeitou essa região aqui perdida, e ele chegou a romper esse topo aqui que ele tinha feito anteriormente nos R$ 5, tá? Então a gente já tinha feito uma leitura no semanal, justamente que isso aqui poderia se tornar uma distribuição em topo, justamente porque ele não teve força depois de fazer aqui 3 vezes esse teste de topo e um corretivo para cima. Então eram vários indicadores aí que a gente teria uma possível correção mais forte para baixo. E agora nessa semana a gente teve essa movimentação aí bem relevante que pode aí justamente ter confirmado a nossa leitura, tá? Então agora vamos passar para o diário e vamos ver o que a gente consegue refinar dessa nossa análise, tá? Então já vamos olhar aqui, a gente teve esse grande volume até com gap no diário aqui, ó. Então a gente já tinha feito a nossa análise anterior da Cielo justamente que perder essa região aqui teria sido uma péssima reação do preço, principalmente depois ele romper para cima, então ele rompeu para cima e rompeu para baixo. Então ele, além de perder a região, ele perdeu com uma armadilha, tá? E deixando um gap que pode se tornar aí um gap de fuga. Ainda é cedo para a gente confirmar isso, mas tem uma grande possibilidade, tá? Então quem acompanhou as análises do canal aí já estava bem ligado nessa possibilidade. Quem não é inscrito aí já se inscreve para não ficar de fora aí, não perder atualizações e não ficar inteirado aí. Ajuda muito o estudo aí de vocês para tomada de decisão, tá? Então a gente teve aí mais um acerto bem interessante nas ações da Cielo. E agora, o que a gente pode esperar aqui, tá? A gente tem alguns cenários possíveis, onde o mais provável, por enquanto, é que ele faça esse movimento corretivo aqui. Então, a gente pode ver o preço testar justamente essa região de fundo aqui dos R$ 4, bater aqui e não ter força para seguir o movimento vendedor, tá? Então, a gente bateria aqui e o preço teria dificuldades em seguir caindo, tá? Vamos ter a segunda possibilidade é que ele bata nesse valor aqui e faça reto, caia reto, né? Já confirme todo esse movimento impulsivo e essa região aqui como uma distribuição. E a gente também tem a possibilidade de fazer justamente esse toque aqui, fazer um falso rompimento de fundo, vir testar aqui, fechar esse gap para depois voltar a cair, tá? Então, qual o preço-alvo que eu tenho aí para as ações da Cielo, tá? Possibilidades de alta no momento baixíssimas, tá? Muito pequeno, a chance da gente ter uma reversão aqui, disso aqui ser tudo uma armadilha para voltar a subir é muito baixa por enquanto. O mais provável é que a gente tenha realmente uma onda impulsiva aí para baixo, mas a gente poderia considerar a possibilidade disso aqui ser uma armadilha se ele passasse dos R$ 5. Tá? Então, enquanto ele não passar desse valor de R$ 5, se ele se mantiver abaixo aqui dessa região, principalmente esse gap aqui, tá? A gente não tem como pensar em movimentos de alta e em tendência de alta, né? Vamos deixar assim a possibilidade, tá? Então, a possibilidade de tendência de alta aqui é muito pequena. A gente tem um potencial aí muito grande desse volume muito elevado aqui no diário e no semanal também ter sido uma ignição e a perda de toda essa região aqui, tá? Então eu vou passar aqui para o semanal e aqui o meu alvo para o semanal, para as ações da Cielo, para começar a ficar interessante, seria se ela conseguisse trabalhar nessa região aqui que já está até marcada do maior volume de negociado, tá? Então eu vou deixar aqui marcado justamente essa região
aqui desse fundo aqui em 2,79 a 3,50 mais ou menos, tá? Essa é uma região aqui de muito interesse, que me interessa bastante aí para compras. A gente tem justamente esse movimento de rejeição aqui do preço, ó, fez um movimento de queda, rejeitou esse movimento de queda e agora a gente vem validar justamente essa região aqui. Então esse é o meu cenário mais provável aí para as ações da Cielo. Eu acredito aí que a gente tem uma chance muito elevada enquanto a gente estiver trabalhando acima dessa região aqui dos 4,75, 4,80, ó, que é justamente esse volume do semanal. A gente tem como última parada para começar a procurar uns sinais de compra aí para longo prazo, tá? Lembrando sempre que o foco é longo prazo. A gente teria aí só na região aqui de 2,80 a 3,50 seria a região ideal para procurar sinais de compra, tá? Então, por enquanto, sigo bem baixista nas ações da Cielo, não penso aí em nenhum momento em compras por enquanto. Teria que dar um sinal muito relevante aí para a gente pensar em reversão. Então, por enquanto, meu alvo está lá nos R$ 3. Beleza, pessoal? Essa é a minha análise da Cielo. Não esqueça de se inscrever, ativar as notificações. Qualquer ação aí que vocês queiram que dê uma olhada, é só deixar nos comentários. Assim que possível, eu envio para o canal, beleza? Valeu!